E em nome do corte de gastos, as empresas aéreas têm buscado alternativas para reduzir cada vez mais os custos operacionais. A automatização de serviços é uma das medidas adotadas. Em alguns casos, o passageiro não pode fazer nada além de se adaptar à nova realidade. Mas, no entendimento do Ministério Público Federal, certas situações se configuram em flagrante desrespeito ao direito do consumidor. Em Minas Gerais, o MPF entrou com ação na Justiça para impedir que as companhias obriguem o passageiro a fazer o check-in em máquinas de autoatendimento. As imagens gravadas por um cinegrafista amador comprovam a prática adotada pelas companhias aéreas nos aeroportos do país. Moço, não é opcional o check-in? O check-in não. Tem que ser obrigatório lá? Tem que ser obrigatório lá. Não tem umas caixas que a moça falou que é opcional lá? É preferencial. Preferencial. Se eu quiser fazer lá, não posso. Não. Eu sou obrigado a fazer aqui. Deficiente. Eu sou obrigado a fazer aqui no check-in eletrônico. Obrigar o passageiro a utilizar o autoatendimento se tornou tão frequente que os consumidores precisaram se adaptar para utilizar o serviço, como foi o caso desta professora. Eu fiz o check-in pelos totens, pelas máquinas diretas, né? Na verdade, a gente se acostuma a fazer e acaba não indo para o balcão. Apesar de eu achar que o balcão é que devia fazer. Toda arbitrariedade, toda imposição, ela não é benéfica. Uma opção seria ótimo, caso elas funcionassem e fossem autodidatas, né? Que tivessem facilidade. Cria um pouco de dificuldade, sim. Este advogado conta que já teve problemas com o serviço de autoatendimento. Passei em Confins, né? Num voo que eu fui fazer da Gol, eles pediram para que eu fosse no Tocant lá. E aí, a partir daí, eu passei a fazer pela internet para evitar qualquer dificuldade na hora do embarque. Uma ação civil pública ajuizada no Ministério Público Federal em Uberlândia se baseou nas reclamações de consumidores que tiveram algum tipo de prejuízo por serem obrigados a realizar o check-in nos totens, ao invés do balcão. A prática impede o livre exercício de direito de escolha por parte do consumidor. Infelizmente, isso é mais uma conduta ilegal das empresas aéreas. O cidadão tem o direito de escolha. Ou seja, ele pode fazer o check-in onde ele quiser. Ele pode fazer na casa dele, pode fazer no celular, ele pode fazer no tablet e pode também fazer no totem. O que não pode acontecer é a empresa obrigá-lo a fazer tão somente no totem e impedir que ele tenha acesso direto ao balcão de despacho de mala, onde ele poderia fazer o check-in e despachar a mala conjuntamente. De acordo com o MPF, alguns passageiros chegaram a perder o voo por causa das dificuldades. Nós constatamos que algumas pessoas realmente perderam o voo, porque tentaram fazer o check-in e não tiveram apoio de nenhum funcionário e não conseguiram fazer o check-in. E quando tiveram o apoio de um funcionário, o que aconteceu? O voo já tinha sido encerrado, tiveram que comprar outra passagem. O superintendente do Procon de Uberlândia orienta os passageiros que passarem por este tipo de situação nos aeroportos a recorrerem ao órgão de defesa do consumidor. No Procon ele tem o direito de forma imediata de ligar no 151, esse telefone ele serve para todo o país, é opcional ao consumidor. É ele que tem que definir se ele vai utilizar o autoatendimento ou se ele preferir utilizar o balcão, uma vez que na maioria das vezes a gente tem alguma bagagem para poder despachar. Então você já faz o check-in e automaticamente já despacha a bagagem.